Excelentíssimo senhor presidente dessa sessão solene, vereador Pascoal Aduro, excelentíssimo senhor juiz Hélio Guilherme, excelentíssimo senhor deputado federal Sandro Alex Oliveira, excelentíssimo senhor deputado estadual Cláudio Miró Guimarães, estendendo a todas as autoridades aqui presentes, aos nossos vereadores, autoridades do Poder Judiciário, autoridades do Exército Brasileiro, senhoras e senhores. Ao ser empossado no honroso cargo de prefeito de Ponta Grossa, ombreando-se a homens de elevada estatura moral que há mais de 150 anos também cumpriram esta mesma missão, volto-me primeiramente a Deus que me permitiu chegar até aqui. Lembro com reverência e amor daqueles que me deram a vida e que me ensinaram a trilhar o caminho da retidão e do trabalho. Os meus estimados pais. Abraço a minha querida esposa, companheira de todas as horas, e beijo a fronte dos meus queridos filhos, que, como eu, tiveram o privilégio de nascer na heróica princesa dos Campos Gerais. Um abraço fraterno e sincero aos meus irmãos dignos e honrados, aos meus amigos e correligionários, que me incentivaram e que acreditaram na mensagem de esperança e de progresso, que foi a força motriz que transformou em realidade o momento que agora todos nós vivemos. Como deputado estadual, em segundo mandato, jamais descurei dos meus deveres para com Ponta Grossa. Muitas vezes, lutando contra forças poderosas que não conheciam o brio e a vontade férrea dos princesinhos. Mas chegou o instante em que fui convocado para uma luta ainda maior. Disputar a prefeitura da cidade que me viu nascer. Sem abandonar a missa, sem abdicar das obrigações de honra que assumi, não poderia jamais faltar a esse chamado, até porque o amor que eu tenho por Ponta Grossa impedia-me de agir de outra forma. Aqui, nesta terra, abri os olhos para o mundo e incorporei valores morais, espirituais e culturais que deram os contornos definitivos à minha personalidade e ao meu caráter. Foi em Ponta Grossa que eu aprendi as primeiras letras e que, após vencer todas as etapas do primeiro e segundo graus, cursei e me formei em Direito na gloriosa Universidade Estadual de Ponta Grossa, UEBG. Apresento-me hoje aqui como prefeito de todos os pontagrossenses, daqueles que sufragaram o meu nome, outorgando-me esta grande responsabilidade, mas também daqueles que, motivos outros, não votaram em mim. O pleito expirou com a proclamação do resultado pela Justiça Eleitoral. A partir daquela hora, e principalmente a partir do momento em que esta Câmara legitima o meu mandato, dando-me a necessária posse, acabaram-se para mim quaisquer diferenças. Terminaram os embates eleitorais e partidários, porque agora coloco-me como o primeiro servidor público de Ponta Grossa e necessito do generoso apoio de todos, a fim de que juntos possamos conduzir o município nas trilhas do progresso, do desenvolvimento, da justiça social, elevando-o aos primeiros lugares
dentre os quase 400 que formam o Estado do Paraná. Nessa caminhada, rumo ao futuro, muitas dificuldades surgirão. Existirão críticas construtivas e também as críticas que lhes constroem. Valendo lembrar nesse contexto das palavras sábias de Kennedy ao assumir as rédeas da grande nação americana. Sempre se ouvirão vozes em discordância expressando oposição sem alternativa, descobrindo o errado e nunca o certo, encontrando escuridão em toda parte e procurando exercer influência sem aceitar responsabilidade. Governarei Ponta Grossa com o espírito desarmado, mas com os olhos fixos no porvir que tenho certeza farão desta terra um exemplo a ser seguido. Não me esquecerei jamais das propostas que eu apresentei no correr da campanha, porque elas representam verdadeiramente o que eu desejo para Ponta Grossa e o que eu realizarei de forma concreta durante o meu mandato, mesmo debaixo dos maiores sacrifícios. E essas propostas, senhoras e senhores, nada têm de mirabolantes, nem carregam consigo a pecha da mentira ou da falsidade. São ideias simples, voltadas exclusivamente ao bem-estar da coletividade, sem exageros, sem truques, com respeito máximo ao cidadão que necessita de um melhor serviço de saúde, necessita de escola, de um teto para morar, de saneamento básico, de um serviço de transporte coletivo que atenda às expectativas de trabalho e de qualificação profissional. E iniciativas não demagógicas que restaurem a dignidade dos pontagrossenses e reduzam a triste chaga das desigualdades. Estarei atento e disponível para a solução desses fatos da vida e outros mais que a pujança de Ponta Grossa, hoje um dos principais polos industriais do Brasil, por certo proporcionará. Nossa cidade, todos sabemos, vive hoje um grande momento. Indústrias de expressivo porte, como a Tetra Pak, Maciza, Packard, Ambev, escolheram Ponta Grossa para nela se instalar, trazendo o sopro inelutável do progresso, reacendendo as esperanças da juventude, principalmente que há pouco, embora dotada de qualificação, era obrigada a emigrar para outros centros. Construções, prédios, condomínios, casas populares fervem aos borbotões, alargando as fronteiras do nosso perímetro urbano. Tudo isso prenuncia um futuro melhor para a cidade. Agora podemos sonhar com um amanhã radiante para Ponta Grossa. O direito ao sonho do desenvolvimento foi nos restaurado. Certo que todo sonho tem algo de profético nas palavras do sábio. A administração que irei chefiar nos próximos 4 anos observará rígidos princípios de honestidade e responsabilidade no trato da coisa pública. Não compactuarei de forma alguma com arremetidas criminosas contra o erário. Na área de educação, terei sempre em mente que é através dela que iremos fazer a transformação da sociedade, que tanto queremos, formando os cidadãos do nosso futuro e que também, por seu intermédio, é que as desigualdades sociais são minoradas, tendo como primeiro e mais importante conceito da minha administração o de respeito absoluto aos nossos mestres, professores e educadores. No campo da saúde,
esse que é dever do Estado e direito inalienável do indivíduo. Irei lutar incansavelmente pela melhoria da atenção básica, contratando mais profissionais especializados, mantendo estoques de medicamentos e fiscalizando pessoalmente, ao lado do nosso vice-prefeito e também do nosso secretário de Saúde, o andamento dos atendimentos à população. E com sensibilidade e humanização, estaremos juntos daqueles que passam pelos momentos de dor. Na questão da mobilidade urbana, como toda grande cidade, vou priorizar o transporte público e o alternativo sustentável, investindo em ciclovias e tendo um posicionamento firme na fiscalização dos serviços de transporte. Posiciono-me totalmente contrário à instalação indiscriminada de radares, mormente em pontos onde inexiste o perigo. Frente a esse quadro, tomarei providências a partir de hoje para que isso não mais ocorra, se necessário, com a retirada de muitos equipamentos que hoje se transformaram em armadilhas geradoras de multas sem propósitos comuns. O pedestre terá primazia absoluta no trânsito e a acessibilidade estará em todos os projetos. Mantenho aqui e agora a minha proposta de concentrar todos os esforços para a pavimentação das vias públicas de Ponta Grossa, acabando com o verdadeiro suplício de milhares de moradores. Conheço a realidade dessas famílias e sei que faz parte do sonho de todos morar com dignidade, e o asfalto é um dos desejos mais comuns e de direito do cidadão. No que diz respeito à segurança, darei prioridade ao combate às drogas, principalmente o crack, que hoje devasta lares e consome com rapidez a vida de centenas e centenas de jovens. Mediante um trabalho preventivo e colaboração, através da nova Secretaria de Segurança que será criada, e com as polícias civil e militar, não me omitirei diante do doloroso quadro pelo qual passam os que usam entorpecentes e as suas famílias. Nós temos o dever de resgatar os jovens escravizados pelo vício. Como pai, também sou pai. E como pai, eu tenho a mesma preocupação de outros milhares. Vou ser firme e vou ser austero nesta área, lutando diuturnamente para que o mal das drogas não chegue perto dos nossos filhos. É minha função, como prefeito de Ponta Grossa, levar o bem-estar a todos. Por isso, sem menor prioridade, vou trabalhar em prol da qualidade de vida e sustentabilidade. A nova Secretaria de Meio Ambiente, que também será criada, terá a responsabilidade de cuidar dos campos gerais de Ponta Grossa, dos parques de lazer que vamos fazer, das praças, do paisagismo, da coleta seletiva, da atenção aos animais de rua e da conscientização ambiental. Os projetos de desenvolvimento urbano e de arquitetura serão tratados com a grandeza que a nossa cidade merece, se espelhando nas melhores cidades do mundo e também com inovações para que possamos dar exemplos para outras. O esporte formará jovens atletas longe da criminalidade. O anseio pela cultura de valorização histórica e também de vanguarda. Eu creio no desempenho ao resgate do patrimônio e do orgulho turístico de Ponta Grossa. Na atenção social, auxílio, mas também oportunidades a quem mais precisa. E na administração, principalmente
lealdade e respeito aos servidores públicos. Com a caneta que eu ganhei dos servidores, eu assinei a minha posse como prefeito, demonstrando com este símbolo o meu comprometimento de trabalho ao lado desses, que irão me ajudar a conduzir a nossa cidade. Dr. Zeca, nosso vice-prefeito. Essa caneta será o símbolo de união do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários com todos os servidores públicos municipais. Respeito acima de tudo. Senhoras e senhores, esses são os meus propósitos mais sinceros, que com a ajuda de Deus tornar-se-ão a mais cristalina realidade. Ao encerrar as minhas palavras, rendo homenagem a todos os ex-prefeitos de Ponta Grossa que, ao seu modo, colaboraram para a construção da capital dos Campos Gerais. Vejo o ex-prefeito Otto Cunha, me sinto extremamente orgulhoso de estar aqui como prefeito e ter o senhor na plateia, porque seguirei os seus passos e também seus ensinamentos. Um grande homem passou pela prefeitura, assim como grandes outros prefeitos também fizeram trabalhos maravilhosos para que nós tenhamos uma cidade sempre melhor. Da mesma forma, estendo a mais calorosa saudação aos senhores vereadores do passado e também aos que hoje tomam assento na Casa de Leis do município. Nós iremos empossar, breve, os secretários municipais que colaborarão nesta grande empreitada, aos quais também estendo o meu agradecimento por aceitarem o desafio de transformar sonhos em realidade, ajudando-me a concretizar propostas que melhorarão a qualidade de vida dos cidadãos, reconduzindo a cidade ao lugar de destaque que ela merece. A palavra mágica nesse fecho de oração é trabalho. Queremos que na história desta gestão fique registrada para a posteridade o empenho de homens e mulheres trabalhadores, com fé inabalável, amor e patriotismo pela nossa terra, resgatando o orgulho de ser pontagrossense. Vamos, portanto, arregaçar as mangas e levar as nossas ações até o porto, aonde lançou âncoras a nossa intenção. Que Deus abençoe as famílias de Ponta Grossa. Muito obrigado.